Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Nós vamos falar acerca, irmãos, do reino de Deus e do reino dos céus. Aqui diz assim, achou aí, Lucas? Capítulo 17, verso 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ali, porque eis que o reino de Deus está dentre vós, ou entre vós. Feche seus olhos. Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Obrigado, Jesus. Obrigado por o que o Senhor tem feito até aqui. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Deus, também pelo término desse culto, que o Senhor já sabe o que vai acontecer. Abençoe cada uma das pessoas que aqui estão. Jesus, e prepara-nos, Deus, para nós participarmos da mesa do Senhor. Acampa o teu anjo ao nosso redor, nos guardando neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Antes de eu falar sobre o reino dos céus e o reino de Deus, eu quero dar um pano de fundo para a igreja. Muitas das vezes nós lemos a Bíblia rapidamente e às vezes nós não entendemos muito bem o que diz aquilo que nós estamos lendo. Essa palavra reino dos céus, ela foi dita várias vezes em relação ao reino no Velho Testamento, mas até chegar no Novo Testamento, a palavra reino de Deus, ela não era dita, ela não era falada. A palavra reino de Deus e reino dos céus é uma coisa só. Pastor, então por que existe essas duas palavras? Porque existe reino de Deus e reino dos céus. Deixa eu explicar aqui para você. Jesus tinha um discípulo chamado Mateus, e esse discípulo, ele escreveu o livro de Mateus, e esse discípulo, ele escreveu esse livro de Mateus direcionado aos judeus, porque ele era judeus, e os judeus, eles levavam ao pé da letra questão de genealogia, questão de antepassado, e os judeus eram bem corretos nessa área, e os judeus falavam muito em relação aos céus, os judeus eles falavam muito em relação ao reino. Então tudo que falava sobre o céu, os judeus eles tinham aquela reverência. Por isso que Mateus escreveu o livro de Mateus direcionado aos judeus. E você vai ver essa palavra reino dos céus praticamente somente no livro de Mateus. Você quase não vai ver ela no livro de Lucas, nem de Marcos e nem de João. Essa palavra reino dos céus, você vai ver ela praticamente só no livro de Mateus. Por quê? Porque Mateus escreveu o livro dele direcionado aos judeus. E aí nós vamos ver no livro de Marcos, no livro de Lucas, no livro de João, a palavra reino de Deus. Agora já não é reino dos céus mais, agora é reino de Deus. Aqui no livro de Lucas, Jesus está falando
que o reino de Deus está dentre vós, que o reino de Deus está entre vós. Então, agora Jesus começa o ministério dele, já falando sobre o reino de Deus. Jesus agora já não está falando mais do reino dos céus. Por quê, pastor? Porque no livro de Marcos, Lucas e João, esses evangelhos já foi direcionado agora mais para os gentios. Ele já não foi direcionado mais para os judeus. Então agora Jesus já fala reino de Deus. Jesus já não fala reino dos céus mais. Então a palavra reino de Deus e reino do céu é uma só. Amém? Isso é só um pano de fundo para você compreender. Pode ser que você vai estar lendo lá um desses livros e ver lá reino de Deus. De repente você vê reino do céu e você vai se perguntar: por que reino de Deus e reino dos céus? Aí está a explicação que eu dei para vocês. Amém? E o reino de Deus, aonde nós lemos, Jesus falou que está no nosso meio. O reino de Deus está no nosso meio. O reino de Deus está entre vós. Pastor, e quando é que o reino de Deus vai ser estabelecido na minha vida? Quando é que o reino de Deus vai estar estabelecido na terra? Quando eu parar de fazer a vontade da terra. O reino de Deus vai ser estabelecido aqui na terra através da minha vida, quando eu parar de fazer a vontade da terra. Amém? Aí Jesus falou assim: olha, a vontade do Pai é que seja feito aqui na terra o que é para ser feito lá. Lá na oração do Pai Nosso você vai ver isso. Pai, que seja feito a tua vontade aqui como é aí. Por que isso, pastor? Porque o reino de Deus está entre vós. Então, o que é que Jesus quer que eu e você façamos? O reino de Deus aqui na terra através da minha vida e da sua vida. Então, para mim estabelecer esse reino de Deus na terra, eu vou ter que largar as coisas da terra. Ué, pastor, como que eu vou largar as coisas da terra? Quando esse reino que Jesus trouxe para mim e para você aqui na terra estiver fazendo parte da minha vida. E aí eu vou começar a estabelecer o reino de Deus lá na minha casa. Eu vou começar a estabelecer o reino de Deus lá no meu trabalho. Eu vou começar a estabelecer o reino de Deus aqui na igreja. Interessante que por onde Jesus passava, ele estabelecia o reino de Deus. Jesus ia comer com os pecadores, ele estabelecia o reino de Deus. Jesus ia estar com o discípulo, ele estabelecia o reino de Deus. E nós, o que temos feito? O reino de Deus está entre vós. E o reino de Deus era invisível. Aqui a Bíblia diz que ele não vem com aparência. Não. O reino de Deus não vem com aparência. Irmãos, um dos enganos dos judeus foi: no Velho Testamento, Deus fez uma promessa aos judeus, que o Messias viria. E os judeus esperavam esse Messias. Os judeus aguardavam o Messias. De que forma? De que maneira os judeus aguardavam o Messias? Num cavalo branco, com a espada de lado, para defender os judeus do Império Romano. Então eles aguardavam um rei desta maneira. Eles aguardavam um rei que ia tirar eles da opressão do Império Romano. Mas de repente chega Jesus, dizendo para eles: olha,
o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. De repente Jesus fala para eles: olha, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Eles olharam para Jesus e disseram: não, esse não é o Messias que Deus prometeu. Esse foi o engano dos judeus. Foi por isso que Mateus escreveu o livro de Mateus direcionado aos judeus. Outro engano que eles cometeram: como eles esperavam um rei para tirar eles da opressão, Judas traiu Jesus. O que Judas esperava que Jesus fizesse? Que Jesus reagisse. Se realmente ele é o rei, se realmente ele é o rei dos judeus, se realmente ele é o Messias, quando eu entregar ele aos romanos, ele vai reagir. Mas quando os soldados vieram prender Jesus, e quando Judas falou assim: olha, esse é o rei, Jesus falou para Judas assim: é com beijo que você trai o Filho do Homem. E Jesus não reagiu. Jesus o entregou. Esse foi o desespero de Judas. Por isso que ele voltou lá e devolveu o dinheiro que qual ele tinha traído Jesus. Porque ele falou assim: olha, eu entreguei sangue inocente, eu pequei, mas era tarde demais. Mas era muito tarde. Mas aí Jesus chegou a esse ponto e falou: olha, o reino de Deus está entre vós. E o reino de Deus era o próprio Jesus. Só que eles não entenderam. Jesus não entendeu, ou melhor, os fariseus não entenderam. Eles não entenderam que Jesus era o reino de Deus que estava no meio deles. E Jesus comia na casa de pecador, Jesus comia na casa de pessoas publicano, e aí eles menos entendiam ainda. Mas Jesus sempre estava falando: o reino de Deus está entre vós. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o reino de Deus, ele não vem com expressão terrena. O reino de Deus vem com expressão invisível. Para mim e para você, lá na sua casa, no colégio, na faculdade, onde você trabalha. Esse é o reino de Deus. Glória a Deus. E o reino de Deus está entre vós. Aleluia. Glória a Deus. O livro de Romanos diz assim: que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Mas só que as pessoas querem um reino que tem comida e que tem bebida. Aonde tem comida e tem bebida, o que alimenta é a carne. Mas aonde tem paz, aonde tem justiça, aonde tem alegria no Espírito Santo, o que alimenta é o Espírito de Deus. O reino de Deus está entre vós. Então você pode ter paz. Então você pode ter justiça. Então você pode ter alegria. Irmãos, pensa um crente sem alegria. Pensa um crente sem alegria.
Pensa em um crente que não tem o brilho do Espírito Santo. Pensa em um crente que não tem a alegria do Espírito Santo na vida dele. Mas Jesus falou que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Pastor, eu não tenho alegria. Então você precisa observar o que Jesus falou. O reino de Deus está entre vós. Aleluia. Glória a Deus. O reino de Deus está no nosso meio, irmãos. Quantos de nós não percebemos isso? Certa vez, um homem foi fazer o casamento do filho dele. E ele mandou convite a muitos. E dentre os que foram convidados, estava um homem na sala. E quando o dono da festa chegou no ambiente e observou aquele homem, ele olhou para aquele homem e viu que o comportamento dele não estava correto. As vestes daquele homem não era adequada àquele ambiente. E perguntou-se para ele: como você conseguiu entrar aqui? Como você conseguiu entrar aqui? A Bíblia diz que aquele homem não conseguiu falar nada. Olhe para cá. O reino de Deus está no nosso meio. Mas muitos só querem os benefícios do reino, mas não querem trocar suas vestes. Esse homem queria estar na festa, mas ele não queria mudar de veste. Muitos só querem ser abençoado, mas não querem nenhum compromisso com o Senhor. Precisamos do benefício do reino? Precisamos. Mas precisamos mudar de vestes, para que as nossas vestes sejam parecidas com as vestes do Pai. Por que aquele homem olhou para ele e falou assim: as tuas vestes não combinam com o ambiente, o teu linguajar não combina com esse lugar, porque as vestes dele não estavam adequadas para aquele casamento. E vai haver um casamento no reino dos céus. Vai haver um casamento no reino dos céus. Quando Jesus falou: olha, eu vou preparar a morada, e quando eu disser o Espírito e a noite vem, aí essa noiva precisa estar preparada para casar com Ele no reino dos céus. O reino de Deus está no nosso meio, sabe para quê? Para nos auxiliar no dia após dia, não para nós beneficiarmos do reino e não querer mudança.
Não para nós virmos na igreja e não querer mudar de vida. Não para nós fazer parte de um ministério como esse e não querer trocar nossas vestes. O filho precisa parecer com o pai. Por isso que aquele homem chegou e olhou e falou: olha, você não está parecido comigo. As tuas vestes não parecem com as que eu estou vestindo. As tuas vestes não é a mesma. O reino de Deus para mim e para você é mudança de vida. O reino de Deus para mim e para você é a transformação de vida. Quando eu falei que há um lugar para mim e para você, é que neste lugar Deus vai nos transformando dia após dia. Irmãos, aquele jovem rico chegou para Jesus e falou assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: olha, obedece os mandamentos. Ele falou assim: não, mas eu já obedeci todos os mandamentos. Jesus olhou para ele e falou assim: ainda te falta um. E ele diz: qual? E Jesus falou para ele assim: vai, pega todos os teus bens e dê aos pobres. A Bíblia diz que ele saiu de diante do Senhor entristecido. Por quê? Porque aquele homem não tinha o reino de Deus dentro da vida dele e automaticamente perdeu o reino dos céus. Muitos têm acontecido dessa maneira. Não quer largar o pecado, mas por você não largar o pecado, você pode perder o reino dos céus. Quer os benefícios do reino, mas não querem mudar as vestes. Quer estar na igreja sendo aconselhado, mas não quer largar o pecado. Quer estar na igreja sendo abençoado, mas não quer caminhar debaixo de obediência. Você pode estar perdendo o reino de Deus e automaticamente perdendo o reino dos céus. Esse jovem rico perdeu o reino de Deus, também perdeu o reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, o que eu penso com isso? As minhas vestes, as suas vestes precisam estar apropriadas para aquele grande dia. Se as suas vestes não estiver apropriada, você não vai poder ficar naquele ambiente. Você não vai poder ficar lá. Aleluia. Pastor, qual que é a característica de um cidadão do céu? Qual é a característica de um cidadão do céu? A característica de um cidadão do céu não é raça, não é a sua nacionalidade, não é a sua cor, mas a característica de um cidadão do céu é obediência ao Pai. Por que você fala isso, pastor? Porque certa vez Jesus falou assim: queres entrar no reino dos céus? Obedeça o meu Pai. Por quê? Senhor, no teu nome nós vimos para a igreja, no teu nome nós fazíamos evangelismo, no teu nome nós curávamos, no teu nome nós expulsávamos demônios. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: vocês são desobedientes, porque vocês não obedecem o meu Pai. Então a característica de um cidadão do céu não é você ser judeu, não é você ser brasileiro, não é você ser isso e ser aquilo. A característica é obedecer a Ele. Essa é a característica.
Porque me diz Senhor, Senhor, e não obedece o meu Pai. Aleluia. Então, meu irmão, a característica de um cidadão do céu é a obediência. Pastor, o que fazer? Nós precisamos do governo do céu, irmãos, nas nossas vidas. Precisamos do governo do céu na nossa vida. Certa vez Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, o que você ligar na terra será ligado no céu. Irmãos, por que Jesus falou isso para Pedro? Porque Jesus falou assim: o reino de Deus está entre vós. Então, Pedro, tudo que você ligar aqui na terra será ligado lá no céu. Pastor, por que não tem acontecido isso hoje? Porque muitas das vezes nós temos deixado o reino de Deus de lado. Irmão, nós trocamos o reino de Deus por qualquer coisa. Nós trocamos o reino de Deus por uma partida de futebol. Quantos hoje não veio para a ceia, não nessa igreja, mas em outras igrejas? Por quê? Porque hoje teve uma partida de futebol, e o futebol é mais válido que o reino de Deus. Nós trocamos esse reino por coisas terrenas. Mas o Espírito e a noiva dizem: vem. É como a pastora Carla falou, essas pessoas que observam, elas vão ficar para falar para as outras: olha, eu estive dentro da igreja 20 anos, mas eu não percebia que o reino de Deus estava no meio de nós, ou seja, no meio da minha vida. Eu não percebi que o reino de Deus estava ao meu lado. Eu não percebi nada disso. Por isso eu ficava observando. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O que Ele quer de nós é que o governo dos céus estabeleça sobre o seu casamento, que o governo dos céus estabeleça sobre a sua vida espiritual, que o governo do céu estabeleça sobre o seu ministério, porque o reino de Deus está dentro de vós, e esse reino tem autoridade. Quantos casamentos estão sendo destruídos, porque não têm observado que o reino de Deus está dentro de vós? Porque tem observado. Mas o Senhor te diz para você: que o governo do céu precisa estar no seu casamento, que o governo do céu precisa estar na sua profissão. Quantas pessoas abandonaram o reino de Deus por uma profissão? Quantas pessoas abandonaram Jesus por coisas pequenas? Mas o reino de Deus está entre vós. Glória a Deus. Amém, irmãos. Os fariseus, eles foram pessoas que mais perseguiram Jesus, porque não entendeu que o reino de Deus estava no meio deles. Quando eu não entendo que o reino de Deus está no nosso meio, ou no meu meio, ao meu redor, perto de mim, eu começo a dizer coisas que eu não sei.
Os fariseus, eles perseguiram Jesus. Certa vez Jesus foi jantar com um cobrador de impostos. E quando ele estava comendo, uma prostituta chegou dentro da sala. E os fariseus olharam e disseram assim: se realmente ele fosse o Filho de Deus, como ele diz, ele não estava comendo com prostituta. Eles não entenderam. Muitas das vezes acontece conosco, irmãos. Muitas das vezes acontece conosco isso. Muitas das vezes o Senhor está no nosso meio, ao mover do Espírito Santo, mas a minha mente, ela está muito, muito longe. E aí passa. E para muitos podem ser tarde. Para muitos podem ser tarde. Mas quando eu tenho o reino de Deus dentro do meu espírito, dentro da minha vida. Jesus comeu com os fariseus, Jesus comeu com os publicanos, Jesus comeu com as prostitutas, mas nem por isso ele deixou-se ser influenciado. Quando eu tenho o reino de Deus dentro de mim, lá na minha faculdade, eu não deixo ser influenciado. Lá no meu trabalho, eu não deixo ser influenciado. Por onde eu passo, eu tenho o reino de Deus. Por isso, meu querido, vir na igreja não te faz de você um crente. O que faz você um crente é não deixar ser influenciado por esse mundo. Pastor, mas nós estamos vivendo num ambiente pecaminoso. É verdade. Mas se eu tenho o reino de Deus dentro, o pecado não pode fazer parte da minha vida. Aleluia. Então, meu querido, não deixa ser influenciado, não. Jesus era uma pessoa que ele não deixava ser influenciado. Jesus, quando ele terminou de ser batizado, que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, o diabo chegou para ele e falou assim: olha, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, ó, todo esse reino aqui eu vou te dar. Irmão, muitas das vezes o diabo quer confundir a nossa identidade de filho. Mas só que Jesus olhou para ele e falou assim: arreda-te, porque eu já tenho um reino, e o meu reino não é terreno, o meu reino é celestial. Mas isso eu preciso entender. Eu preciso entender que há um reino celestial para onde eu vou. Eu preciso entender que há um lugar aonde o rei foi preparar morada. Irmão, tem pessoas que estão tão presas na terra, que quando você fala do reino celestial, ele não entende, não compreende, porque as coisas, as habilidades dele, tudo é terrena. Não compreende. E tudo que o inimigo quer é te oferecer um reino aqui na terra. Tudo que o inimigo quer é nos oferecer um reino aqui na terra. Mas quando eu sou filho, quando eu tenho esse entendimento de filho, eu preciso entender que já tem um reino preparado para mim desde a fundação do mundo. Não.
Querido, se o reino de Deus está sobre a sua vida, você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é. Eu não posso ser comparado ao mundo, não. Você é crente? Ih, crente. Não. As pessoas precisam olhar para você e realmente ver o reino de Deus na sua vida. Realmente ver um homem de caráter, ver uma mulher de caráter, ver um homem cheio do Espírito Santo, ver uma mulher cheia do Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. O livro de Romanos diz assim: qual é a expectativa da terra? Qual é a expectativa da criação? É a manifestação dos filhos de Deus. E você e nós temos manifestado o reino de Deus na terra. Ah, pastor, mas o mundo faz. Querido, mas você não é o mundo. Pastor, mas na minha faculdade todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Você é um cidadão do céu, a qual Jesus foi preparar morada para você. Você não é comparado com este mundo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos do governo dos céus nas nossas vidas. Mas Jesus deixou para mim e para você: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. E o reino de Deus, irmãos, é tudo que é relacionado. O reino de Deus é tudo que é relacionado à terra, através da minha vida e da sua vida. E o reino dos céus é tudo que é relacionado aos céus. Pastor, então o reino de Deus é terreno? Não. Mas eu e você estamos aqui na terra. E eu e você precisamos manifestar o reino de Deus aqui. Lá na sua faculdade, você precisa manifestar o reino de Deus lá. Os seus colegas precisam olhar para você e ver Jesus na tua vida. Os seus colegas não podem olhar para você e dizer: é mais um crentinho no nosso meio, é mais uma crentinha no nosso meio, é pessoas que não produzem fruto. Não, elas precisam olhar para você e dizer: realmente, aqui está uma jovem cheia do Espírito Santo, aqui está um jovem cheio do Espírito Santo. Isso é manifestar o reino de Deus na terra. Essa é a manifestação do reino de Deus. Irmãos, nós não podemos ser confundidos com o mundo. Não. Estamos no mundo? Estamos. Mas não podemos ser confundidos. Eu e você estamos sendo preparados, lapidados. Estamos sendo lavados, perfumados, com ervas aromáticas para o noivo. E o noivo está no reino dos céus, só aguardando aquele momento. Então, meu querido, há um lugar no Senhor onde você pode entrar. Há um lugar no Senhor onde você pode entrar. Aí nesse lugar, o Senhor vai te ensinar o que é obedecer. Nesse lugar o Senhor vai te ensinar o que é dar um testemunho de crente. Nesse lugar o Senhor vai te ensinar a como você
comportar-se em ambientes onde você está. Nesse lugar o Senhor vai dizer para você: olha, há um lugar preparado para você. Ou seja, há um lugar, irmãos, aonde o Senhor está nos aguardando. Há um lugar. Pastor, não entendo nada disso, meu querido. Por que você não entende? Que filho é esse que não conhece as coisas do Pai? Que filho é esse que não conhece as qualidades do Pai? As minhas vestes precisam ser idênticas às vestes do Rei. Meu querido, se você não se parecer com o Pai. E o interessante, irmãos, que o filho não faz o que o pai fala, não. O filho faz o que o pai faz. E o que o nosso Pai tem feito? Está aí o reino de Deus no nosso meio. Está no nosso meio. Só depende de mim e de você falar: Senhor, eu quero desfrutar. Essa é a noite de ceia. Pastor, eu só tenho vindo na igreja. Não faz você um crente. Vir na igreja não faz de você um filho do Rei. Não. Há muito mais coisa do que isso. E o Senhor está te convidando para você achar esse lugar nele. O Senhor está te convidando. O que eu e você precisava, nós já temos: o reino de Deus. Agora o que nos aguarda, aquela morada que o Senhor foi preparar para mim e para você, é o reino dos céus. O reino dos céus é que nos aguarda. Pastor, eu quero. Feche seus olhos então. Não troque o reino de Deus por coisas passageiras. Não troque o reino de Deus por um prato de lentilha. Não troque o reino de Deus por coisas supérfluas. Não. Lave as suas vestes. Deixa as suas vestes limpas. Deixa as suas vestes limpas. Pastor, entre a mesa e sai mesa não consigo participar da ceia. Mas Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós. Não é que você anda com pecador, meu querido, que você pode participar do pecado. Não. Você é um santo aqui nessa terra. Ei! Você é o santo dessa terra. Isso. Há um lugar. É lá.
neste lugar que o Senhor quer te encontrar e dizer para você: ei, você é o santo dessa terra. Você não pode envolver com as coisas dessa terra. É os teus pés, Senhor.